Igreja, falar que nem Meirinha, a paz e a graça. E primeiro quero pedir perdão porque eu tinha escolhido um tema, eu escolhi um tema. E quando eu fui desenvolver ele ontem, um pouco antes de dormir, que eu gosto de dar uma revisada, percebi que eu fugi um pouco do título. Tá quase nada a ver, mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu resolvi esses últimos dias abordar o livro de Juízes, pura curiosidade. E aí logo no início do capítulo 2, algo me chamou a atenção. E antes de eu falar do que me chamou a atenção, eu fui tentar entender o que foi o Juízes, né? Por que o nome dos Juízes, porque existe esse livro na Bíblia. Eu queria entender um pouco. E Juízes, ele foi um período, vamos dizer assim, que o povo de Deus, ele entrou na terra prometida, saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, entrou na terra prometida com Josué, e como ali ainda era um povo ainda muito novo, muito recente, eles eram acostumados a ser escravos, então a política deles ainda não existia, né? Uma forma de governo ainda não existia. Então, eram-se levantados pessoas de Deus para governar. E essas pessoas, elas tinham conhecimento não só político, principalmente religioso, e também tinha o conhecimento também de guerra, estratégias de guerra, de exército. Por quê? Porque Deus, quando deu aquela terra ao povo de Deus, deu a seguinte ordem: quando adentrarem a essa terra, que é o que está escrito no capítulo 2, já iniciando o tema, quando adentrarem essa terra, elimine, extermine, expulse todo aquele povo que já está presente lá, porque a terra eu estou lhe dando. Então, toda forma de pessoas, toda forma de Deus, altares que estiverem lá, eu quero que vocês eliminem. Vamos começar do zero. E por que essa solicitação, né? Por que Deus pede para que seja eliminado? Porque é como a Bíblia fala: o povo que lá existe, eles serão para vocês pedra de tropeço. Aquele povo que lá existe, que lá está vivendo, eles têm práticas repugnantes aos olhos de Deus, pecaminosas. Ou seja, eles amam o pecado, amam o erro e têm a sua forma de vida. Para que vocês não se misturem, elimine, extermine, expulse, que sejam tudo de acordo como o meu propósito, as leis de Moisés, da forma que eu os orientei a viver. Porém, na prática, eles começaram a adentrar a terra, a pegar a terra prometida que Deus havia entregado, né? E eles foram eliminando esse povo, foram expulsando, foram exterminando, e aí foi adentrando, era uma multidão, eram 12 tribos. Então ela foi tomando toda essa terra que Deus havia prometido. Porém, em determinado ponto, a questão de expulsar foi deixando de lado. O povo de Deus, ele começou a deixar umas e outras famílias permanecer dentro da terra prometida. E o que acontece? Acredito que passasse assim pela cabeça dele, não. A gente pode utilizar eles como nossos funcionários, né? O trabalho mais pesado a gente dá para eles e deixa eles viverem aqui. Eles aparentam ser pessoas não tão más, né? Vamos deixá-los. Eu acho que muitas vezes acontece de Deus nos ordenar algo, a gente vê através das Escrituras os mandamentos de Deus e a gente achar que pode ser do nosso jeito, né? Não, acho que Deus, esses mandamentos são muito antigos, né? Acho que a gente pode dar uma adaptada do nosso jeito, acho que Deus está sendo muito radical, eu posso fazer da minha maneira. Acho que a gente pensa assim, eu acredito que tenha sido esse pensamento que o povo de Deus possa ter tido, em deixar permanecer aquele povo ainda lá. E aí lá no capítulo 2, Deus aparece até o povo. Até então, Josué já tinha morrido, não tinha ninguém governando aquela nação,
e o povo estava caminhando sozinho. E o anjo do Senhor, no capítulo 2 diz que o anjo do Senhor apareceu até o povo e falou até eles o seguinte: tirei vocês, isso o anjo falando para o povo, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra prometida por juramento aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordos com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. E aí ele pergunta: por que vocês não me obedecem? Lá no livro de 1 Coríntios, Paulo, ele tem um versículo, que é o capítulo 15, versículo 33, que Paulo diz o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo já dá a entender o que tinha acontecido lá atrás, nessa época dos juízes. Por quê? Porque quando a gente está dentro de um ambiente, a gente está dentro de uma, vamos dizer assim, a gente está dentro da igreja. Qual é a prática aqui que a gente tem? Qual é a mensagem dita aqui? A melhor possível, de obediência, de companheirismo, de amor. Então, isso nos contagia. É como a Rose falou, a gente sai daqui pleno, a gente sai daqui com um espírito de paz. Aí, quando eu chego em casa, há o meu familiar que não tem o mesmo pensamento. Então, automaticamente, por mais que a gente queira evitar, aquilo vai nos contaminar. A gente percebe que quando o povo de Deus ele começa a conviver com essas tribos que eram para ter sido expulsas, eles começam a se desviar de Deus. Se eles não tivessem o conhecimento dessa prática errada, talvez o desvio fosse até ter, mas não com tanta gravidade. O desvio do povo de Deus pelos caminhos, esse erro, esse pecado, ia gerando com que o povo entrasse em momentos de dificuldades. Praticar o que aquelas outras tribos estavam praticando do erro, significava voltar a andar para trás, voltar a estaca zero. Quando o povo tinha um juiz, um homem levantado por Deus, alguém que foi chamado por Deus, alguém que Deus orientava a praticar sua palavra, o povo estava em prosperidade. Aí teve vários juízes, teve Sansão, né, teve até Débora, né, uns juízes bem famosos. E aí quando Deus levantava um juiz, esse juiz orientava o povo a entrar em obediência. E quando o povo entrava em obediência, o povo prosperava, o povo era feliz, o povo ia sendo conduzido de uma forma assertiva. Porém, quando acontecia de um desses juízes falecer, diferente da época de reis, que quando falecia um rei, logo surgia outro, na época dos juízes, às vezes demorava. Um juiz falecia, tinha um período que ficava sem nenhum, e aí o que acontecia? O povo era autogovernado, eles se autogovernavam. E aí o que acontecia? Essas más influências acabavam levando o povo a levar a miséria novamente. E quando o povo ia por esses caminhos do erro, aí o que acontecia? O povo era escravizado, passava por momentos de dificuldade, passava por momentos de fome. Porque muitas vezes a gente acha, como o Paulo fala, né? Paulo, só citando mais uma vez o trecho de Paulo: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A gente pensa muitas vezes que isso não é possível. Não tem problema nenhum eu sair com os amigos, eles podem ter seus momentos de farra, tomar sua cervejinha, mas lá eu não vou fazer nada do que eles estão fazendo. Tem algum problema em ir com eles? Aparentemente não tem. Aparentemente está tudo ok. Mas qual a mensagem que está sendo propagada ali no meio daquele grupo de amizade? Será que de alguma maneira aquilo não vai nos corromper? Será que de alguma maneira aquilo ali não vai nos influenciar de alguma maneira? Porque a gente vê desde cedo que uma fruta podre, ela contamina todas as outras. E não é o contrário.
né? Quando Paulo fala as más companhias corrompem as boas práticas, ele fala justamente que as más corrompem. Ele não fala que as boas companhias influenciarão as más práticas, não é o contrário. Ele fala que uma má companhia pode comprometer todo um grupo. E Jesus, lá no Novo Testamento, tem uma citação que é muito interessante, que Jesus fala o seguinte: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e jogue-o fora, né? É melhor entrar na vida com um olho só do que com o corpo todo ser lançado no fogo eterno, né? E ele tem outra passagem que ele fala: se tua mão ou teu pé te faz pecar, arranca-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que com o corpo todo ser lançado ao fogo eterno. Então, muitas vezes a gente tem que tirar do nosso lado, a gente tem que se afastar das más companhias, de tudo aquilo que nos faz errar, de tudo aquilo que nos faz tropeçar, porque às vezes é tão fácil a gente tem um grupo de amizade, Arthur, mas eu vou sentir falta dos meus amigos lá, que eu cresci com eles, porém eles estão sendo para mim uma má influência. Eu estou tirando eles, eu vou sentir falta. Aqui você pode preencher, né? Eu acredito que quando eu entrei aqui, eu perdi sim uns poucos amigos. Eu não sou muito de amizade, né? Mas olha quanta amizade boa eu consegui. Aqui na nossa comunidade, a gente é preenchido por tudo aquilo que a gente abandonou lá fora. A gente consegue encontrar pessoas muito melhores, uma mensagem muito melhor no nosso dia a dia, no nosso conviver, no nosso final de Semana Santa, do que aquilo que a gente conviveu em toda a nossa vida. Então, que a gente possa tirar essas más influências, que a gente possa tirar essas más mensagens que a gente acaba ouvindo lá fora ao estar acompanhado das más companhias. E aqui tem a melhor mensagem, aqui tem o melhor alimento, e aqui a gente tem a melhor companhia que a gente poderia ter. Então aqui a gente tem boas influências que só nos levam para cima. A gente, desde que eu cheguei aqui, eu tenho crescido muito, e eu sou muito grato a Deus e a cada um de vocês por fazer parte da minha maior e melhor família. Obrigado.